Olá pessoal, continuando nosso curso de matemática básica. Estamos ainda no nosso primeiro módulo, primeira parte do nosso curso. Na realidade, o último vídeo dessa parte básica de operações, dessa revisão sobre como tirar MMC, como operar com frações, como dividir com vírgula, multiplicar com vírgula, subtrair, somar. Então você teve uma boa revisão dessa parte. E vamos fechar esse vídeo com o que diz respeito à parte de como encontrar um valor aproximado de raízes de números que não são exatos. Você está lá resolvendo uma questão, encontrou um resultado e precisa saber o valor aproximado de raiz de 10. Como funciona? Você vai aprender exatamente agora. Na realidade, no vídeo anterior, você já assistiu a 2 exemplos. Vamos agora fechar com essa parte de revisão em cima de cálculo de valor aproximado de raiz quadrada. Tudo bem? Vamos lá então. Vamos ao item C. Raiz quadrada de 152. Bem, pessoal, você já sabe o que deve ser feito. Primeiro passo, você vai preparar o seu conjunto. No seu conjunto, você vai colocar espaço para 3 números. Quais números você vai colocar nesse conjunto? O número que você quer tirar a raiz quadrada, 152. Tá vendo? 11, o primeiro, 24 e aqui 152. Aqui no meio vai ficar o número mais próximo de 152, que tem raiz exata. Para isso, eu fiz aqui um resumozinho com você, ó, para facilitar um pouco. Tá aqui. Pessoal, 152 é maior do que 144 e menor do que 169. Então, o que você deve observar nesse momento, voltando, é que 152 tem como quadrado perfeito mais próximo o número 144, que é menor que ele, e o 169. Tudo bem? Esse rapaz tem a raiz quadrada que dá 12. Então, a raiz quadrada de 144 dá 12. A raiz quadrada de 169 dá 13. E é claro que a raiz de 152 vai ser maior do que 12, porém menor do que 13. Mas a dúvida agora é, 152 é mais próximo de 144 ou mais próximo de 169? Bem, de 144 para 152, você tem 8 unidades. Tudo bem? Se você pegar 144 e somar 8, você chega a 152. 152, para chegar em 169, você tem que somar 17. Ok? Então, o 144 é mais próximo. Então, você põe, ó, 144. 144. E você põe o quadrado, a raiz exata desse quadrado perfeito. Então, ó, 144, que é o mais próximo, e o 12, que é a raiz. Tudo bem? Então, tá aí esse bate-papo. Vamos apagar aqui e vamos dar uma olhadinha agora no que nós temos. Vamos continuar o nosso cálculo, beleza? Vamos dar uma olhadinha. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos começar com calma. Raiz quadrada de 152 vai ser igual, pronto, mais 2 vezes, tá aqui, ó. Vou apagar aqui. Deixa eu diminuir só um pouquinho também essa borracha. Pronto. E aqui você vai somar. Quem é que vai ficar na parte de cima? A soma dos 2 primeiros números, 152 com mais 144. Aqui embaixo, o dobro de 12, certo? Que é o último. Então, o primeiro mais o segundo e o de baixo, o produto. Nesse caso, eu tenho em cima o resultado, somando 152 mais 144, vamos encontrar 296, dividido por 24. Agora, vamos começar a brincadeira, certo? Vamos dar uma olhadinha então? Vamos fazer essa divisão juntos? 296 sobre 24. Se você quiser simplificar por 2, claro, pode ficar à vontade, ó.
você pode escrever 148 dividido por 12. Que se você observar, eu posso, eu dividir isso aqui por 2, só para diminuir um pouquinho os números, dividir por 2. Posso dividir esse aqui por 4 e dividir esse aqui por 4. Consigo diminuir ainda mais o meu número. Vamos ficar com... Vamos conseguir ficar ainda melhor o número. 148 dividido por 4. Vamos encontrar 37, que aí já é um número primo, dividido por 3. Confere? Não. Pronto. Agora não. Agora é hora realmente de dividir. Vamos lá. Olha só. Vou fazer aqui o nosso rascunho. Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui. Pronto. Vou fazer aqui nesse rascunho. Eu quero dividir 37 por 3. Então, vamos lá. 37 dividido por 3. Nesse caso, vou ter... Você pode separar, sem nenhum problema. Dá 1. O que é fácil, né? Bota logo 12. Pronto. Coloca logo 12. Você já vai encontrar, nesse caso, ao colocar o 12, 36 e resto 1. Coloco o 0, põe a vírgula. Dividindo, vai dar 3. 3 vezes 3, 9, resto 1, aí já caracterizou uma dízima periódica, vai dar sempre 1, 1, 1. Então, 12,33. O valor aproximado, 12,33. Muito bem. Conclusão. Na hora que você fizesse na prova, o que você ia ter então, pessoal? Você ia ter simplesmente que pegar 152 e fazer esse processo. Ia ter que escrever os 3 números, tudo bonitinho, e encontrar o valor aproximado 12,33. Se você for na calculadora e colocar a raiz quadrada de 152, você vai encontrar exatamente 12, pode fazer na sua calculadora. 32, 32, e aqui, um 8. Esse 8, arredondando para duas casas, observe que o número já é mais próximo de 28 do que já é mais próximo de 30, o 28 é mais próximo de 30 do que de 20. Então, arredondar, ao aproximar, você vai tirar esse 28 e vai colocar 30, no caso, basta colocar o 3, porque o 0 não precisa escrever. Então, observe como a nossa aproximação, pelo truquezinho que eu passei para você agora, foi uma aproximação muito bacana. Tá vendo? Então tá aí, pessoal, o nosso resultado bem próximo do resultado real. Então, o que foi que nós fizemos? Pegamos o número, identificamos o quadrado perfeito exato mais próximo dele, confere. Depois de encontrar o quadrado perfeito exato mais próximo, a raiz desse número. Então ficamos com o conjunto 152, 144 e 12. Somamos 152 com 144, encontramos 296, dividido pelo dobro de 12, que foi 24. Fui simplificando para facilitar meus cálculos. Tiago, se eu quisesse dividir 296 por 24, faça. Se você fizer 296 dividido por 24, você vai encontrar exatamente 12,33. Vai encontrar o mesmo resultado. Só que você foi aproximando, aliás, simplificando, para checar com um número menor. No lugar de dividir 296 por 24, você dividiu 37 por 3. Um cálculo mais agradável, não é verdade? E chega a 12,33. Observe, pessoal, que aqui do lado direito da sua tela você está vendo o cálculo pelo truquezinho que eu te ensinei. E aqui o valor feito pela calculadora. Observe a estrutura como é próximo, pessoal. Está vendo? Bem próximo do resultado. Tudo bem? Muito legal esse cálculo, muito legal. E não esqueça, você tem a obrigação de ajudar alguém que não conhece esse truque. Bom, facilitar um pouquinho a vida com relação à matemática dos seus colegas, de repente um sobrinho, até mesmo, de repente, o filho, a filha está estudando na 5ª, 6ª série, que agora é 5º, 6º, 7º ano, então você já pode ajudá-lo, ok? Eu queria que você olhasse agora para o item D, raiz de 0,35. É isso mesmo. Vamos encontrar
a raiz de um número decimal. Como é que eu faço? Vamos lá, vamos para a tela. Pessoal, nós temos um baita de um problema. Vamos tirar a raiz de um número decimal. Como é que eu vou fazer? Como é que eu faço para chegar então nesse caso? Primeira coisa que eu queria pedir, não pense como um número que é, pessoal, com vírgula. Não, eu quero que você transforme em uma estrutura que você possa trabalhar como se fosse um número inteiro. Pense, 0,35. Como é que você pode pensar em escrever esse número? Converse comigo. Como é que você pode escrever esse número como se fosse um número inteiro? Pense um pouco. Raiz quadrada de 0,35. Vamos lá então? Número inteiro. Vê o que você consegue. Vamos lá. Vamos pensar um pouco. Vou escrever aqui com vocês. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha agora. Raiz de 0,35, vou colocar aqui de azul, pode ser escrito, pessoal, como sendo a raiz quadrada de 35 sobre 100. Vocês concordam? Ó, são duas casas, por isso que eu coloquei 2 zeros. Andando um pouco mais, você concorda que a raiz de 35 sobre 100 é a raiz de 35 dividido por raiz de 100. É isso mesmo, eu posso quebrar em duas partes. Você concorda? Quando você quebra em duas partes, o que é que vai acontecer? Você vai precisar achar a raiz de 35, que nós não sabemos ainda o resultado, e na parte de baixo, raiz de 100, você já sabe que vai dar quanto? 10. Então, o que foi que eu fiz? Eu transformei a nossa questão em uma questão onde o meu problema não é mais achar a raiz quadrada de 0,35, não. O nosso problema agora, pessoal, é encontrar o quê? A raiz quadrada de 35. Então, eu preciso da raiz quadrada de 35 e não 0,35. Por quê? Porque eu escrevi 0,35 como 35 sobre 100. Na hora que eu tiro a raiz de 100, fica 10. Então, eu tenho 10 como denominador. Se você souber o valor de cima, Thiago, raiz de 35 deu, por exemplo, 5,9. Então, 5,9 dividido por 10, 0,59. E você acerta a questão. Tá claro? Então, vamos lá. Vai dar uma olhadinha processando. O que foi que vocês encontraram? Vejamos. Nesse caso, você vai para 35. Então, eu vou conseguir montar o nosso conjunto bem rapidinho aqui. Ó. O conjunto vai ser formado por raiz de 35. Então, eu quero 35. O número mais próximo de 35 que tem raiz exata, 36. E a raiz dele, 6. Pronto. 35. Quem eu quero tirar a raiz? 36 o mais próximo e o 6. Na hora que você for calcular, para ficar com o mesmo padrão, certo? Vamos ter raiz de 35 como sendo igual. Vamos somar e dividir pelo dobro do último. Quem vai ficar em cima? 35 com mais 36, dobro de 6. Nesse caso, encontramos em cima 71 para ser dividido por 12. Combinado? O que é que vai acontecer? Vamos olhar direitinho. Tá aqui, ó. Vamos lá. A nossa divisão é o que eu preciso. Então, vamos ter que dividir 71 por 12. Vamos lá. Tá bem aqui, ó. Vou pegar aqui desse lado. 71 dividido por 12. Tem. Quantas vezes, pessoal, o 12 cabe dentro do 71? 5. Se você colocar 6, passa. Então, vai dar 60. Fazendo a diferença, 11 como resto. 11 não dá para dividir por 12, pois é menor. Coloque um 0 e aqui você põe a vírgula. 110 dividido por 12 dá 9. 9 vezes 12, se você multiplicar, você vai encontrar
Nesse caso, 108. Tudo bem? Tá aí, ó, 108. Fazendo a diferença, encontramos 2 como resto. Continua a divisão. Bote aqui um 0, não precisa mais fazer nada. Dividindo, você vai encontrar 1. Tá aqui, ó, pá. E joga para cá, 12. 8. Vai colocar aqui um 0, se quiser saber o próximo número. Na hora que você fizer, você vai encontrar 6. Tá aí, ó. Que dá 72. E assim você vai continuar criando uma dízima periódica. Certo? Claro, eu já pedi para você aproximar apenas para 2 casas, mas quando você nota que aqui, ó, ficou 16, você vai trocar o 16 por um 2, como se fosse o 20, mas a gente não precisa escrever esse 0. Então vai ficar 5,92, pois o 16 já é mais próximo de 20 do que de 10. Então, o nosso resultado, 5,92. Vamos colocar vermelho, ficar com o mesmo padrão. 5,92. 5,92, o valor aproximado da raiz quadrada de 35. Então, a raiz quadrada de 35 dá 5,92. Portanto, eu posso voltar para cá e escrever raiz quadrada. Eu vou escrever aqui, porque aqui eu vou colocar o valor realmente na calculadora. Pronto. Aqui você vai ter, ó, continuando o cálculozinho aqui. 35, já fiz, 5,92. Dividido por 10. Então, meu amigo, o resultado encontrado, você tem um 0, a vírgula vem para cá. Vai dar 5,592. Pronto. Só 0,592. Um 0, uma casa decimal. Então, você está vendo que esse é o valor encontrado pelo cálculo da nossa aproximação. E na calculadora, Tiago, observe que aqui, ó, eu sempre estou colocando o valor na calculadora. Vou fazer a mesma coisa. Ó, vamos colocar o valor na calculadora. Se você for até a calculadora e colocar raiz quadrada de 0,35, você vai encontrar exatamente o valor 0,5916, que aproximando, você ia botar um 2 também. Tá vendo? Porque ia ficar 16. Então, você já ia escrever o 2, aproximando para o mais próximo. Pessoal, esse é o cálculo direto na calculadora. Esse é o valor que você encontra na tela da calculadora, aproximando para 3 casas. E esse foi o nosso cálculo, ó. Esse aqui. E chegamos a esse cálculo separado da raiz. Então, resumindo, o que foi que eu terminei de combinar com vocês? Se você tiver, pessoal, a raiz de um número, que é um número com vírgula, você automaticamente tem que ter uma paciência toda especial. Por quê? Porque você não vai trabalhar. Ah, Thiago, eu vou fazer aproximado com 0,35? Não, evite. O que você vai fazer? Vai quebrar transformando o número inteiro. Fica 0,35, como se fosse 35 dividido por 100. Tira a raiz de 35 e tira a raiz de 100. No caso, 100, 10. Foi direto. E faz o cálculo separado, como você viu aqui, ó, da raiz de 35. E volta substituindo. Dê uma olhadinha para ver se ficou tudo certo, pessoal. Com bastante calma. Vê se deu tudo certo, ok? Como é que vai ficar? Vamos então a 0,444. Nesse caso, observe que nós já fizemos com o número inteiro, número inteiro com 3 números, com 3 algarismos. Fizemos com o número com vírgula e fizemos agora, vamos fazer agora um com uma dízima periódica. Observe, ó, os três pontinhos aqui, o que caracteriza uma dízima periódica. Aí você deve estar imaginando, Thiago, vai ser mais fácil ou mais difícil? Bem, o item D e o item E, sinceramente, são as situações que eu acho que você vai sentir mais dor de cabeça, mais dificuldade para fazer. No caso, são 2 estruturas distintas, pessoal, por favor. São 2 estruturas distintas. O caso, um número com vírgula, 0,35, um raciocínio. Uma dízima periódica, um outro raciocínio.
O que é que eu preciso que você entenda? No caso da dízima periódica, pessoal, por favor, lembre que a dízima periódica ela se transforma em uma fração. Inclusive, deixa eu ver se eu encontro aqui para te mostrar, ó. Nós fizemos, deixa eu procurar aqui, transformação em dízima periódica. Vou encontrar para mostrar a você exatamente essa partezinha que nós já vimos. Pronto, tá aqui, ó. Ó. Lá, pessoal, no exercício número 12, ó. Transformamos a dízima em fração, e já conseguimos encontrar a dízima em fração e a dízima em fração. Então, você sabe como trabalhar. E dá para trabalhar bem, pessoal, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Então, eu quero que você, se for preciso, faça essa revisãozinha. Vamos ao 0,4444. O que eu preciso? Antes de me preocupar com a raiz, vamos aqui para um pequeno bate-papo, que é o nosso rascunho, ó. Bate-papo. Aqui, ó. Tá aí. O que é que nós vamos encontrar aqui? Vamos lá. 0,444. Antes de tirar a raiz, vamos transformar em fração geratriz. O que é um exemplo fácil, hein, pessoal? Escreve o número todo, 4, menos quem não se repete. Ora, pessoal, mas não tem nenhum número que não está se repetindo. Então, vai ficar apenas o 4 em cima. Embaixo, 9 e esse 9. Ó, o 4 e o 9. Esse 9 significa o quê? Exatamente a quantidade de números do período. O período é formado apenas pelo 4. Então, fica apenas o 9. Se tivesse algum número depois da vírgula que não estivesse no período, você ia colocar 0, o que não é o caso. Tipo, se começasse aqui, 0,14444. Aí, se tivesse 1 aqui na frente, você ia colocar um 0. Mas como não tem, 4 sobre 9. Então, pessoal, na realidade, o que a questão está solicitando é a raiz quadrada de 0,444, que pode ser escrito como raiz quadrada de 4 sobre 9. E observe que fato curioso. Raiz de 4 é um número exato, 2. Raiz de 9, um quadrado perfeito, 3. Raiz de 4, 2. Raiz de 9, 3. Então, na realidade, eu não tenho que usar, pessoal, essa aproximação. O meu cálculo agora sai direto para uma divisão. 2 dividido por 3. Na hora que você fizer 2 dividido por 3, o que sinceramente não vai ser nenhuma dificuldade, pessoal, você vai encontrar 0. Opa! Você vai encontrar 0. Oh, rapaz, vou mudar a cor. Extremamente metódico, né? Para deixar tudo bem direitinho. 0,666, o que vai ser uma outra dízima periódica. Tá vendo? Para você ver, né? Você acha que não ia ter nada a ver. Mas tá aí. Saiu bem bonitinho, bem tranquilo o cálculo. 0,444 é, na realidade, a raiz quadrada de 4 sobre 9, que nesse caso dá 2 sobre 3, dividindo 0,666666. Tudo bem? Então tá aí. O que eu queria que você entendesse então? Que essa parte, pessoal, de tirar o valor aproximado de uma raiz de um número que não é um quadrado perfeito, ou seja, que não tem raiz exata, não é algo que é simples de ser feito, não. Mas que com esses 5 exemplos, você certamente vai se deparar com situações que você vai tirar de letra. Se for um número com vírgula, é o que mais me preocupa, porque você não vai trabalhar com ele. Você vai transformar em fração, como se fosse um número inteiro, onde o denominador vai ser 100, 1000, alguma potência de 10. Então, você vai conseguir andar mais rápido. E a raiz vai ser apenas da parte de cima, tudo bem? A parte de baixo vai tirar a raiz exata sem nenhuma dificuldade. Como o item D, que é o que mais me preocupa. O item E foi a raiz de uma dízima periódica. Eu não faço o cálculo da dízima. Eu transformo a dízima em uma fração geratriz, que vale a pena você dar uma lembrada na fração geratriz, como encontrar essa fração. Então, eu vou te mostrar. Você vai ter lá a raiz toda bonitinha.
Então, quando você transforma a dízima em fração, você encontra o quê? Raiz quadrada de 4 sobre 9, o que vai dar 2 sobre 3, porque a raiz de 4 vale 2 e a raiz de 9 vale 3. Você pode separar, pode fazer simples e bem individual. Então, vai ficar o quê? 2 sobre 3. Dividindo 2 sobre 3, você encontra o quê? 0,66666. Sem nenhuma dificuldade. Tá vendo? Foi tranquilo, né? Então, tranquilo. Você não precisou de nada de outro mundo, sem nenhum problema. Meus amigos, então vamos encerrar esse vídeo, fechando exatamente com essa revisão sobre cálculo de raiz quadrada. No próximo módulo, já vamos começar o quê? Já vamos começar as aulas, pessoal, referente a cálculo com problemas envolvendo frações, cálculo de MMC e MDC, questões de MMC e MDC, não mais MMC para resolver operações com frações, não, mas questões de máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum, tá certo? MMC e MDC. E também vamos falar de critérios de divisibilidade, tudo bem? Então, no próximo vídeo nos encontramos para falar, então, e dar o pontapé inicial com relação a conteúdo, de fato, do nosso curso de matemática, beleza? Pessoal, um forte abraço, tudo de bom, nos encontramos, então, daqui a pouquinho. Tchau, tchau!